Nosso cumprimento a todos, que Jesus envolva-nos em sua paz. Era o começo do século XX e Kátia estava exultante. Naquele inverno estava nos preparativos dos seus próprios esponsais. Theodor Serovitch, seu noivo querido e amado, também estava em expectativas, porque logo mais na primavera aquele jovem casal iria se casar. Mas naquele dia houve algo inesperado, porque afinal de contas ele saíra como na prática russa para uma caça a ursos, enfim, embrenhando-se naquela noite invernal. Mas surpreendentemente, ao utilizar-se do armamento para a caçada, eis que se vê atingido de forma fatal. Toda a vida de Kátia iria mudar naquele dia, porque aquela notícia avassalou-a como se fosse um punhal, também mortal. Nos dias que se seguiram, a jovem não tinha mais coragem de alimentar-se. Não tinha mais força para orar. Praticamente reduziu-se ao leito. Não mais dormia, tamanha o seu tumulto, a sua dor emocional. Passados 30 dias daquele fenômeno que muito a feriu, eis que num determinado momento, cedendo à exaustão corporal, ela se vê dormindo, em sonhos, sonolenta. E para sua surpresa, o amor amado, Theodor, se apresenta a ela e diz: Kátia, minha querida, eu estou vivo. Foi tudo engano. Kátia, minha querida, salva minha vida. Eis que eu estava desmaiado e, por engano, sepultaram-me no cemitério. Mas ainda estou lá vivo, Kátia. Kátia acorda exultante. Afinal, o seu casamento iria se dar. O noivo amado vivia. Então ela grita pela casa, fala para os pais, para os irmãos que ali estão, que ele segue vivendo. Mas ela precisava salvá-lo, porque havia sido sepultado vivo. Que fato insólito! Que enormidade haviam cometido com seu noivo amado. Pensa em sair em corridas, logo ele está precisando de ajuda. Mas a mãe se põe a chorar. O pai também se desespera. Os irmãos estão estarrecidos, porque afinal de contas a filha estava louca. Então ela é retida pelos irmãos, chama um sacerdote, ele tenta esclarecer a família, mas não é possível auxiliar. No dia seguinte, a família está ainda protegendo, cuidando para que ela não se desesperasse mais, mas ela encontra um meio de saída. Dirige-se ao cemitério, encontra uma pá, encontra uma picareta e eis que se põe no encalço para salvar o seu noivo. E então ela, buscando o auxílio, vai se dirigindo à sepultura e ali começa empenhadamente a tentar retirá-lo, eis que ele vivia, estava sepultado vivo. E a família chega, retira-lhe de lá e volta ao lar. Mas ela não se tranquiliza, porque afinal de contas o apelo vinha constante. Amada minha, salva minha vida, eis que estou sepultado vivo. E num determinado momento ela corre de novo ao cemitério. O responsável, o coveiro, vai buscar e diz: minha irmã, ele já está morto há muito tempo.
Não tem possibilidade de você salvá-lo. Agora é melhor salvá-lo com as suas preces. E é então que Kátia tem um estupor, porque ela precisava salvar o amado. E ela, de fato, se põe em calço e lança-se sobre o coveiro. A família vem desesperada, retira dali e o pai não vê outra solução a não ser levar a jovem para um local onde pudesse retemperar os seus nervos, porque afinal ela estava louca. Mas ela então, naquele momento doloroso, já no hospital psiquiátrico, tem o cuidado de escrever a uma amiga, que afinal de contas era casada com um homem que entendia das relações espirituais, sendo ele espírita. E diz: minha amiga, ele me pede auxílio e neste momento vem me narrar que está numa conturbação emocional muito profunda, porque ele se sente vivo, mas ao mesmo tempo vê o corpo deperecer-se, sente-se dois e está aturdido. Então, minha amiga, vá até o cemitério e retire o meu Teodor, que foi sepultado vivo e que vive ainda, e venha pedir socorro. Mas então Aglaida, amiga, depois de algumas semanas, devolve-lhe a carta e vem a explicar. Minha querida Kátia, vou explicar-lhe o que se passa contigo. Eis que tu és dotada de uma faculdade muito preciosa de intercâmbio espiritual. É verdade que seu Teodor foi sepultado, vivo em espírito, cujo corpo já estava na sua condição de morte corporal. Mas ele, minha querida amiga, era um rapaz jovem. Não se atinava, não se preocupava com a possibilidade do seu passamento corporal. Não pensava nessa conjunção, nessa possibilidade. Vivia materialista, muito apegado às coisas terrenas. E é por isso que ele não se deu conta do seu decesso corporal. Mas você agora, de fato, pode auxiliá-lo. E eu própria já o fiz. Não usei da picareta, não usei da enxada, mas pude retirá-lo de lá à medida em que o esclareci sobre a sua condição atual, sobre a continuidade da vida, sobre o fenômeno da morte e da desencarnação. Mas você agora siga a sua vida, sem rebeldias, porque este é um fenômeno que se dá com todos nós. E, de fato, esta fala, esta narrativa que vai fazer tanto sentido a Kátia, é exatamente a percepção que este espírito, Leon Tolstói, vai nos trazer nesta narrativa pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. A morte é, de fato, um fenômeno da vida. Mas a desencarnação também é o desafio existencial. Senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dirá na obra O Céu e o Inferno, que no ano vindouro homenagearemos pelos seus 160 anos de lançamento. Quando faz este estudo sobre este fenômeno que é o passamento, podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos dessa. A morte é a certeza da vida. Ainda que não saibamos as circunstâncias em que ela se dará, o momento em que ocorrerá, a morte física é um fato da vida. Então, ele vai dar continuidade a esta pesquisa, a esta indagação. Como é este momento? Que é feito de nós antes, durante e após o passamento corporal? E perguntará então, fará uma indagação, um estudo preciso, cremos que não estão ainda vendo,
Na segunda parte da obra, O Livro dos Espíritos, que é a obra inaugural da doutrina espírita, ali vai perquirir sobre o problema do ser, do destino e da dor. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra? Como é esta vida espiritual? Mas ele inicia suas indagações perguntando o que somos nós espíritos, na questão número 76. E os espíritos respondem que nós somos os seres inteligentes da criação. E que habitamos, os espíritos habitam o mundo espiritual. Povoam o universo, estão em toda parte. E já aí vemos que a experiência corporal é uma experiência transitória, passageira. Que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E ele vai então perquirir, indagar, buscar situar-nos de como é esta passagem, como é esta adaptação. E nesta segunda parte da obra, ele vai perguntar como é este passamento, como esta passagem, agora sim. Esta volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. E vai dar-se conta de que há um duplo fenômeno com nós outros. Separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual. E ele pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Como é, de fato, a morte corporal? E os espíritos respondem sinteticamente: rompidos os laços que retinham a alma, ela se desprende. Ele ainda indagará na questão seguinte: mas isto é rápido? É de uma hora para outra? Ou é gradual? E os espíritos vão dizer que na natureza não há saltos. Tudo se dá paulatinamente. De fato, quando pensamos na germinação da semente, até que a planta nasça, até que venha o broto, aquele princípio que vai dar origem àquela flor, ela gradualmente se abre, depois vem o fruto. Quando pensamos no nosso mergulho na matéria, aquele espírito que vai se amoldar àquele corpo infantil, o processo adaptativo é lento, a tal ponto de que ele, no momento inicial, quando ainda bebê, ele mais dorme, mais está vinculado ao mundo espiritual do que à dimensão material. Vai se apropriando gradualmente desse instrumento que é o nosso corpo físico, o instrumento do nosso progresso. Até que ele aprenda gradualmente a manejar este instrumento ferramental de progresso, a engatinhar, a andar, a falar, restaurando as suas competências que estão em germe. O processo do desligamento corporal se dá quando ocorre a morte do corpo. Então, não vamos abandonar, não temos a preocupação de imaginarmos que vamos dormir e, de repente, a gente não consiga se encaixar novamente no corpo. Não é um risco que acontece. Porque ainda que se dê o passamento nessa circunstância, o espírito automaticamente é atraído, sente o perigo, retoma o seu corpo físico. E então, quando a morte efetiva deste corpo, quando a sua vitalidade se esvai, o que pode se dar gradualmente no decorrer da vida, no processo do envelhecimento corporal. Muitas vezes pensamos que envelhecer é muito doloroso, porque o corpo já não corresponde às nossas necessidades. A mente trabalha ativamente, mas o corpo não tem a vitalidade mais do período juvenil. Mas vejamos a providência divina dando-nos ensejo de fazermos um desligamento gradual, de irmos nos despojando, nos desapegando dessas vestes carnais.
Mas, de repente, este fenômeno se dá de inopino, como aconteceu a Theodor. Estava na pujança da sua vitalidade orgânica, mas num acidente, ele então vê a sua vida física ceifada. Aquela cota extra de vitalidade leva um tempo maior para se exaurir. Então, conforme esta maneira como se dá a morte, há repercussões na duração deste gradual desprendimento corporal. Então, há a cessação da vida e o desligamento corporal. Ele vai tentar entender um pouco melhor como é que isso se dá na segunda parte desta obra. Também tratará a respeito em O Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar deste retorno à vida espiritual. Há muitas moradas na casa de meu Pai, este processo adaptativo pelo qual passamos. Vai estudar em mais de 60 casos na obra O Céu e o Inferno, como se dá este mecanismo da morte corporal, mas também da desencarnação. E, posteriormente, a literatura espírita vai nos descortinar com alguns detalhes a mais. E poderíamos citar como exemplo a obra Obreiros da Vida Eterna do espírito André Luiz. Um espírito que vem nos minudenciar, estabelecer todo um colorido explicativo destes ensinos que estão na codificação espírita. Vem falar inicialmente da sua própria experiência e inaugurar uma série de obras que nos descortinam e nos preparam para este retorno à vida espiritual. A séria vida no mundo espiritual inicia-se pela obra Nosso Lar, em que ele fala como um materialista convicto do seu processo de passamento, da sua morte corporal, da sua readaptação. E particularmente vai nos explicar nesta outra obra da sua série, Obreiros da Vida Eterna, como se dá efetivamente esse desligamento corporal, a que chamamos este fenômeno biológico, com algum caráter fisiológico que chamamos de morte corporal. E vai nos descortinar que há equipes espirituais que fazem este grande processo de cirurgia da morte, de desligamento, de ruptura destes liames corporais. Iniciam estes espíritos, diz ele, pelo centro vegetativo, um centro responsável pelas manifestações fisiológicas do nosso corpo. E começa então aquela sintomatologia que prenuncia no ser agônico a sua separação corporal. As mãos, os pés, as extremidades vão se resfriando. A circulação sanguínea vai diminuindo e isso vai ocasionando este resfriamento corporal. Mais à frente atuam sobre o centro emocional, ligado na região do tórax, ligado às zonas dos sentimentos. E ali então nós começamos a sentir alguma dispneia, alguma angústia, o coração está desritimado. São os pródromos daquele desligamento corporal que vai se dando gradualmente em cada uma das partes do nosso corpo físico. Finalmente vão atuar no centro mental, na região do cérebro. Gradualmente, como dirá Senhor Allan Kardec na Gênese, a quinta obra da codificação espírita, o desligamento é paulatino, molécula a molécula. E finaliza-se ali no tronco encefálico, uma região do cérebro, mais particularmente na fossa romboidal, onde o espírito sente como se fosse desatar, como se fosse um choque muito violento. E muitas vezes, então, vai se dar conta de que ele se recompõe, exatamente como Paulo escrevera aos Coríntios no capítulo 15 de sua epístola, que se entrega o corpo à terra e se restabelece ou ressurge em corpo espiritual.
Ele já intuía que, além deste corpo físico material que temos, também estamos revestidos por um corpo espiritual, como ele dissera. Mais tarde, Allan Kardec falará do perispírito, um envoltório material, mas não tão denso como o corpo físico. Uma matéria sutil, fluídica, que conserva a nossa individualidade, a nossa aparência, os nossos caracteres, que nos mantém enquanto seres individualizados na vida espiritual. E neste corpo espiritual também passam a se imprimir, a se impregnar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes vão se fotografando, se registrando, gerando matrizes em nosso corpo espiritual. Muitos de nós, com os pensamentos ainda muito densos, sentimentos perturbadores, adensamos este corpo fluídico, a tal ponto de que neste momento em que há este desligamento dos últimos elos em relação ao corpo físico, este espírito se vê tão material que ele logo imagina que não morreu. Vê o seu corpo espiritual, toca-se, sente-se. Muitas vezes as dores físicas se mantêm a sua lembrança, o seu registro, e ele se sente vivo, exatamente como Theodor. E chega a imaginar muitas vezes que foi sepultado vivo, porque assim ele se sente, ainda que o seu corpo físico já não tenha o mínimo de vitalidade e ele não esteja mais ali ligado, mas sente-se atraído por aquele corpo, especialmente quando a sua vida foi sensual, foi material. Muitas vezes ele já está no processo de degenerescência por ocasião da atuação dos germes, das bactérias, dos elementos que vão fazer o reaproveitamento desta matéria em outros corpos da natureza, como já falara Lavoisier. Mas ele se sente ali ligado, a repercussão fluídica, emocional daquela cena o aturde. E é neste sentido, então, que Manuel Filomeno de Miranda, quando se reportará este fenômeno do desligamento, vai relembrar aquela experiência que senhor Allan Kardec chama de perturbação. Nesta obra de muito valor, que de fato faz jus ao título que o autor lhe deu, Temas da Vida e da Morte. Uma obra que trata da conjunção familiar. Por que temos a família que temos? Como foi o nosso planejamento para nascer? Por que alguns de nós têm aptidões, como se expressam? Mas também vai tratar muito didaticamente deste processo de retorno à vida espiritual. Inicia num dos capítulos com abordagem sobre o temor da morte. Vai falar sobre os moribundos, aqueles que estão às vascas da morte. Vai falar sobre o fenômeno da morte em si. Vai falar sobre a desencarnação. Vai falar sobre a adaptação na vida espiritual. E ele nos dirá, então, neste momento, imaginemos aquela cena descrita na referência anterior. A equipe espiritual está ali diante de um espírito que está se desprendendo do seu corpo. Vão com muito cuidado, gradualmente, desligando-o parcialmente, fazendo a grande cirurgia da morte. E nós outros que estamos ali diante daquele ser, que de repente é o nosso pai, é o nosso filho, é um irmão, é o cônjuge. Que sentir neste momento, quando vemos se desligar o ente amado? E aí, muitos de nós outros poderíamos imaginar uma dor atroz. De fato, a perda dos entes queridos, é o título que o senhor Allan Kardec dá, é de fato uma das causas das nossas aflições. Mas não há uma perda real. E a proposta deste benfeitor,
Manuel Filomeno de Miranda, é que diante dessa dor imensa, ao vermos a partida temporária de um ser querido, mudemos um pouco o foco, para não dificultarmos este processo, mas sermos agentes de facilitação. É natural que os entes amados queiramos próximos, queiramos conosco. É natural que nos vitalizemos da sua presença, a nutrição espiritual que o amor, que é o elo das almas, nos gera. A sua vibração, o seu conteúdo psíquico, emocional, o intercâmbio de boas conversas, isso nos nutre e nos vitaliza. E de fato sentiremos falta disso quando não estiver na constância com que estamos habituados. Mas para resistir a este impulso de talvez querer reter o ente, quando a providência divina deseja liberá-lo dessa constrição material, este espírito nos faz uma proposta reflexiva. E é o que ele diz: a inevitável saudade próxima à ausência física não se podem converter em instrumentos de agressão espiritual ao ser amado. Isso pode despertar um certo choque em nós. Como assim agressão espiritual ao ser amado? Quando um ente querido está de partida para a vida espiritual e queremos retê-lo, é como se nós estivéssemos constrangendo-o. Estes fluidos de apego vão gerar nele uma agressão, como se ele estivesse se perturbando, ele estivesse querendo se libertar e nós quiséssemos prender. Isto vai machucando-o vibratoriamente. Mas e a gente quer reter? E é muito difícil liberar, porque nós gostaríamos de tê-lo conosco. Então vem a proposta do benfeitor espiritual neste segundo parágrafo da lâmina. Antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude-o a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual. Então ele diz que esse desespero, esse apego, essa vontade de reter, em verdade, são um impulso egoístico de nossa alma. Nós queremos ter perto. Nós queremos estar felizes. Nós queremos atender à nossa vontade, aos nossos caprichos pessoais. Então a proposta que ele nos faz é, antes de pensar em nós, no que eu gostaria, pensar no que está acontecendo com o ente amado. Então eu penso nele, ele está ali. Ele está sendo desligado. Como é que eu posso contribuir com este desligamento corporal? E eu oro e peço auxílio da equipe espiritual. Penso que posso reencontrá-lo. Quando dorme o meu corpo, se eu merecer, posso intercambiar com ele. Mas logo mais também se dará o meu passamento corporal. E vamos nos reencontrar, voltar a conviver, habitar este país da imortalidade, que é a nossa morada original. É interessante essa proposta reflexiva, porque a forma como se dá a morte também pode interferir neste fenômeno que se designa desencarnação. A pergunta que Allan Kardec fará é se neste momento em que se desliga, que acontece com este espírito? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E o que os espíritos respondem é que imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ele faz uma pergunta fabulosa. Se nós já habitávamos o mundo espiritual antes de nascer, se durante o sono temos experiências nessa vida espiritual, por que nos aturdimos quando vamos voltar? Se não é como estar em casa, não é como voltar para onde a gente está habituado, já, onde nós já conhecíamos. E é exatamente por este fenômeno que nós precisamos de um processo adaptativo. É como se mudássemos de uma cidade para outra,
Levamos um tempo até nos ambientar, saber onde ficam as coisas, organizar a nossa casa, a casa física, a casa mental, nos apropriarmos, nos situarmos. Voltando à cidade de origem, nós já não somos mais os mesmos. Ali alguma coisa pode ter mudado, então é um processo de readaptação a esta vida espiritual. Mas este termo perturbação pode ser para nós perturbador. Então quer dizer que vamos estar perturbados, aturdidos? E naturalmente que isso vai variar num espectro de possibilidades, desde um torpor como um sono, como um despertar tranquilo, até de fato perturbações profundas da consciência de culpa, das necessidades materiais que não podem ser mais atendidas naquela cota de intensidade de quando estávamos vinculados ao corpo. E é exatamente essa distinção, essa diferenciação entre esse processo, esse fenômeno biológico e este outro fenômeno mental, emocional, fluídico, espiritual, que Manuel Filomeno de Miranda estabelecerá didaticamente essa distinção que encontramos na obra fundamental espírita. Morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar. Isto é, libertar-se da matéria e das suas implicações. Morrer é desligar-se biologicamente, desligar-se do corpo físico que nos reveste durante a jornada carnal. Mas desencarnar é desapegar-se. Desencarnar é desimpregnar-se de todas as referências comportamentais, emocionais da vida corporal. E nem sempre este fenômeno da morte vem acompanhado da desencarnação. É o que faz com que muitos espíritos mantenham-se tão atrelados à realidade que tinham, que não se dão conta de que morreram. Seja porque veem o seu corpo espiritual tão denso e julgam que estão vivos. Mas muitos deles estão presos aqui conosco, convivendo conosco, nas ruas. Vão para casa, vão para o trabalho, conversam e não encontrando na sua família uma Kátia dotada da aptidão da mediunidade, não se fazem perceber. E é então que vem a bênção da reunião mediúnica espírita para o seu processo de despertar. Como dirá Manuel Filomeno de Miranda, para um fenômeno de remorrer. É na ocasião em que ele, juntando-se, vinculando-se fluidicamente aos fluidos materiais de um médium ostensivo, ele sente aquele choque vibratório, que se chama choque anímico, e tem o seu despertar. Ele sente que não tem mais aquele corpo denso de antes. Muitas vezes dirá, mas eu converso com a família e ninguém me responde. Estou no meu ambiente de trabalho e passo despercebido. Estou me sentindo enlouquecido. O que é que se passa comigo? Então, pelo diálogo bem conduzido, com base no Evangelho e na doutrina espírita, é-lhe explicado que nada mais ocorreu, senão a continuidade da vida após a morte corporal. É neste momento em que ele inicia o seu despertar. Nem todos precisarão desta experiência do intercâmbio mediúnico. Muitos irão adaptando-se à vida espiritual, vão se dando conta de alguma mudança. Outros passarão séculos até mesmo impregnados daqueles clichês mentais, achando-se ainda samurais escravizados, doridos pelas dores que mataram o corpo físico nas doenças que carcomeram a sua vitalidade e o devolveram à vida espiritual. E poderíamos pensar como será para nós, diante de tantas possibilidades. E a grande questão é como vivemos a vida. A forma como vivemos a vida define a forma como será a vida no mundo espiritual.
Neste sentido, então, a excelência também do título desta obra. A anterior, em que esses temas eram estudados, foi publicada em 1988. Mas no ano de 2006, este espírito, talvez porque precisássemos de novos estímulos, de retomadas, volta a falar sobre essas temáticas. E tem também uma perspicácia significativa na escolha deste título. Talvez a grande surpresa da morte para nós é que nós reencontramos a vida. Morrer do ponto de vista físico nada mais é do que passar a habitar, sair de uma dimensão vibratória mais densa para uma dimensão vibratória material, porém mais sutil. Mas que para o espírito é tão denso e material como é esta para nós outros. Terão mesa, terão equipamento, verão seu corpo espiritual, poderão atuar sobre os fluidos e criar vestes, o laboratório do mundo invisível que está na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo de fluidos de A Gênese. Então, estes espíritos que já passaram por esta experiência, este fato da vida, voltam para nos contar. E nesta obra, rememorando, retomando os ensinos da anterior, ele vai nos dizer, falar num capítulo, Preparação para a Morte, uma abordagem muito interessante. Todo o processo de fixação impõe período idêntico no sentido da proporcionalidade e não em termos absolutos. Então, todo o processo de fixação impõe período idêntico para a sua libertação. Então, se eu tenho muitas resistências à mudança, se gosto das coisas do meu jeito, provavelmente será difícil me adaptar. Se diante dos desafios da vida, a minha tendência é, em vez do enfrentamento, do amadurecimento e da solução, é a fuga, seja por tóxicos, seja pela hibernação da consciência, processo da sonolência, é provavelmente isso que se dará comigo. A tal ponto que muitos espíritos, imaginando que depois da morte a gente dorme, de fato, dormem. Entram num processo de hebetação, de hibernação de consciência e levam um longo tempo para o seu efetivo despertar. Mas estamos aqui falando de todo tipo de fixação. Se eu gosto de substâncias aditivas, ou se eu vivo para comer e não como para viver, eu vou me ressentir desta necessidade, porque se torna uma necessidade comportamental muito além de fisiológica. Se vivo nos desatinos da sexualidade, vou encontrar a perturbação, porque estes sentidos mais grosseiros não se poderão satisfazer como quando estamos encarnados. Então eu começo a refletir que tudo do que eu me impregno, que se torna para mim uma necessidade, um clichê mental, um hábito, um modus vivendi, vai gerar em mim uma consequência na vida espiritual. A lógica, então, é preciso aprender a me desligar das coisas corporais. Gradualmente, para me poupar desta perturbação mais intensa, dolorosa, como de Theodor, que viveu para a matéria, que nem pensava na morte corporal. E muitas vezes nós temos a fantasia de que é melhor nem pensar, vai que atraiamos, como se isso pudesse acontecer, ou como se fosse uma punição divina. Não. É um fenômeno que vai se dar. Que não seja antecipado por nós outros por uma tentativa de fuga, porque matar o corpo não ceifa a vida. O espírito, o ser inteligente que somos, é imortal. Matar o corpo não vai resolver o problema da dor. Talvez aumente
a dor. Nem matar diretamente e nem indiretamente pelos desatinos, pelos excessos, pelas emoções desajustadas que vão consumindo indevidamente vitalidade e antecipam uma morte. A vitalidade que Deus nos deu para o trabalho, para o progresso, para a aprendizagem, vamos desperdiçando com tóxicos, com alcoólicos, com os desregramentos de vida, com as emoções perturbadoras, o ódio, a ira, a raiva. Um suicídio indireto. Mas como então nos preparar, fazer essa efetiva preparação para a morte? Gradualmente irmos aprendendo esse desapego, essa desimpregnação dessas impressões mais densas materiais, a nos identificarmos mais com a nossa condição de espírito imortal, com a vida espiritual. Vivermos no mundo sem sermos do mundo. Como fazer? Como fazer este processo que favorecerá esta ambientação? Exatamente como este pesquisador Ernesto Bozano teve ensejo de fazer. Facilitar esta adaptação daquele que consegue rapidamente dar-se conta. Já não estou mais na vida corporal, mas continuo a existir. Sou dotado de consciência, tenho uma individualidade. Nesse processo de adaptação, quando nós nos permitirmos, vem o assomar de uma visão panorâmica da vida, as memórias. Vemos o dito filme da vida. Vamos retrogradando desde aquele momento em que se dá o passamento até o momento daquela infância, quando a gente conseguiu fazer os registros iniciais, que não estavam acessíveis à nossa memória presente, mas que estão nos arquivos, nos recessos do nosso ser. Deparamos-nos então com as nossas ações, com os nossos pensamentos, coisas que nem sempre nos demos conta de que pensamos e que sentimos estão ali registradas em nossos arquivos mentais. Passamos por um processo de sono reparador para nos desvencilharmos das impressões materiais mais densas e nos liberarmos um pouco dessas constrições materiais. Reencontramos afetos, talvez nem todos, porque alguns poderão estar já reencarnados, outros em atividades, em esferas distintas, mas seremos recebidos por alguém que nos queira bem. Perceberemos a concretude do mundo espiritual. Lá, na verdade, é o mundo causal. Aqui é a cópia imperfeita. Então lá vamos encontrar cores, sabores, sons, aromas. Vamos nos deparar com o mundo causal. E vamos ter uma acuidade perceptiva muito maior, porque aqui os nossos sentidos estão restritos aos nossos órgãos sensoriais. Então, para sentir, tocamos o tato. A luz o reflexo da luz nos permite a sensibilização do nervo óptico e podemos enxergar com os olhos. A onda sonora que emito chega-lhes aos ouvidos através do aparelho auditivo. Mas no mundo espiritual, o corpo espiritual é o órgão sensório, então se sente como um todo de forma intensificada e é um ajustamento. É como se mudássemos tanto de um local que está com um padrão, uma intensidade da gravidade numa cota e temos aquela adaptação vibratória, vibracional, fluídica, mas também emocional, porque ao mesmo tempo que é tudo igual, é tudo diferente. Porque sentimos de forma diferente, mais intensamente. Então temos aquela adaptação inicial. E vamos sendo atraídos para aquelas localidades, para aquelas relações que o nosso padrão vibratório, a nossa maneira de ser, acaba por atrair, habitando esferas espirituais compatíveis com o nosso nível evolutivo.
como se preparar então para tudo isso? É a pergunta que Allan Kardec faz, o codificador da doutrina espírita. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, ou seja, este processo de adaptação emocional, fluídica, mental. Conhecer o espiritismo pode nos ajudar? E a resposta dos espíritos tem duas partes. A primeira parte é: o conhecimento do espiritismo exerce influência muito grande. Por isso que, ou porque, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então ele pôde, na literatura espírita, aprender como é que pode ser. Ele já tinha um referencial teórico. Então não há uma novidade absoluta, ele pôde se preparar. Então exerce uma influência muito grande. Pensar sobre a morte, estudar o fenômeno da morte e entender, ajuda muito quando isso ocorrer com os nossos queridos e conosco mesmos. Mas tem a segunda parte. Não é um estudo teórico, hipotético, divagação de consciência. É um estudo que gera pedagogicamente aquele processo que se chama de transposição didático-pedagógica. É um estudo que mude a nossa maneira de ser. É um estudo que faça aquela revolução interna que na doutrina espírita chamamos de reforma moral. Renovação interior. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exerce. Não está diminuindo o valor e a importância do estudo, que gera uma influência muito grande. Mas está dizendo que isso apenas não basta. A prática do bem e a consciência pura. Para ter consciência pura, precisamos fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Precisamos viver a lei divina na nossa ação. São que maior influência exercem para que este retorno seja mais pacífico. E para exemplificarmos isso, trouxemos 3 exemplos, já nos encaminhando às reflexões finais. O primeiro deles é narrado pela autora espiritual desta obra, Otília Gonçalves. Teve o ensejo, Otília, de trabalhar na Mansão do Caminho, a obra assistencial na qual está vinculado Divaldo Pereira Franco. Foi uma dedicada trabalhadora e vai nos narrar a sua experiência de passamento nesta obra que vale a pena conhecer. Ela percebe que morreu, tenta encaixar-se no corpo, não consegue mais, aturde-se, não se lembra da prece, até que finalmente, recordando-se da oração, liberta-se daquelas impressões perturbadoras, recebe o auxílio espiritual. E ela vai avaliar porque foi difícil, já que tinha ouvido falar assuntos, temas como esses que estamos hoje falando aqui. Por que isto não facilitou a sua desencarnação? E ela vai refletir. Quão poucas vezes me detivera a meditar na excelência da crença desposada. Ela diz que até chegou a ler a literatura, a séria Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, como uma mera informação. Não pensou que aquele ensino poderia ser útil para ela, porque um dia também iria morrer. Talvez nós precisaríamos meditar um tanto mais. Refletir um tanto mais sobre o que temos feito da nossa vida. Porque isto nos impregna de emoções. E poderíamos pensar, mas só conhecendo o Espiritismo nós estamos nos preparando?
E os demais? Um segundo exemplo está nesta outra obra, a que finaliza a série A Vida no Mundo Espiritual. Neste capítulo 10, Evelina Serpa, que tem por André Luiz narrada a sua experiência de retorno, ela viveu uma experiência numa outra religião, em que se dizia praticante: tenha surpresa, porque ouve falar que tinha morrido. Mas ela conversa com alguém e diz assim: mas aqui é um hospital igual onde a gente estava? Até que finalmente ela se dá conta de que morreu. E ela diz: mas o sacerdote nunca falou nada disso para nós. Como assim? E o instrutor que a orientava faz esta fala para ela: se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, se meditasse na essência, não experimentaria o assombro. O Espiritismo não traz nenhuma novidade que já não estivesse no Evangelho, mas vem rasgar o véu de alto a baixo, fazendo-nos entender. O próprio Cristo, quando é crucificado e reaparece, demonstra isso. E ela chora porque pensa: quanto tempo na Terra e quão pouco eu refleti sobre este assunto de magna importância para mim. E finalmente a experiência de um outro espírita, irmão Jacó, que também nos narra em detalhes este fenômeno da morte, da desencarnação nesta obra. E vai falar que um conjunto de espíritos que tinham morrido são reunidos para serem levados a uma colônia espiritual. E ele se sentiu um pouco aturdido, exaurido, e recebe a magnânima presença e honrosa de Bezerra de Menezes. E ali naquele grupo logo chega uma senhora, e ele se sentia muito obscuro, perturbado, mas uma senhora tinha uma consciência como se estivesse mais leve que os demais e emitia de si uma luminosidade intensa. E ele se pergunta como ela chegou nesse nível. No fundo, sentiu uma pequena inveja, porque ele não tinha aquela condição espiritual. Então o Dr. Bezerra explica: meu filho, essa senhora foi uma professora anônima de um bairro distante, mas foi uma educadora de almas. Fez o seu melhor, fez de todo o coração, foi praticamente uma mãe dos seus alunos. Não apenas cumpriu obrigação, mas fez o seu dever. E ele se dá conta de que, no fundo, ele fora mais apaixonado pela ideia elevada que propriamente realizador. Achávamos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Aquilo que nós tivermos conquistado verdadeiramente define essa nossa condição espiritual. E a gente poderia até perguntar: e Dr. Bezerra de Menezes, este grande espírito, como teria sido para ele? E ele mesmo também vai nos contar que, diferente dessas outras experiências de Theodor, de Otília, do próprio irmão Jacó, que leva um tempo a se habituar, ele que deu a vida por Jesus e pelo seu próximo, num determinado momento, Divaldo Franco recebe este espírito e pergunta-lhe: Dr. Bezerra, qual foi a maior felicidade do Senhor quando voltou à vida espiritual? E ele diz: meu filho, a felicidade foi que eu estava num sono muito leve, tranquilo, quando Celina, emissária de Maria, mãe de Jesus, chega e me diz: Bezerra, podes despertar. Maria manda-me dizê-lo que está de volta à vida espiritual. Então eu desperto, vejo os companheiros espíritas, familiares,
Sinto-me leve, mas vejo um burburinho, um ruído externo. Celina me convida, vou à sacada e vejo uma multidão de espíritos. Quem são, Celina? Não conheço a ninguém. Bezerra, são estes espíritos com os quais você dialogou amorosamente e permitiu despertar. São estes aqueles conduídos, abandonados, invisíveis para o mundo, que o seu coração meigo e afetuoso pôde socorrer. São esses aqueles que ouviram a sua palavra, receberam seus recursos materiais nos momentos de maior aflição. Então diz Bezerra, Divaldo: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho. É exatamente a exortação que o cristianismo, redivivo na doutrina espírita, nos faz. E que Sanson espírito, para finalizarmos, um espírito que fora espírita, frequentador com o senhor Allan Kardec da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sofreu muito até o seu decesso corporal, mas era um desligamento parcial de retorno à vida espiritual. Sanson escreverá um texto que o senhor Allan Kardec publica na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Amai muito, a fim de ser desamados. Pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. É o fenômeno da desencarnação antecipando-se à morte corporal, nos colocando a tal ponto acima da matéria que as perturbações do mundo não nos afligem mais. Quantas vezes perdemos o ensejo de manter a unidade familiar porque ficamos discutindo para ter a maior razão? Quantas vezes a família, numa existência imortal, fica discutindo os bens que vão ficar e que perecem logo mais, e desconstituímos relações que vamos demorar séculos para restaurar. Nenhum de nós se arrependerá pelo bem que fez. Nenhum de nós se arrependerá por ter silenciado uma ofensa. E muitos de nós se felicitarão quando nós fizermos o bem e observarmos quanto bem faz aquele que recebe, mas, sobretudo, aquele que dá. Nosso desejo a todos, de que, quem sabe, um dia, reencontrando-nos na vida espiritual, possamos dizer para nós mesmos que nós podemos fazer aquilo que prometemos ao Senhor da vida, agradecendo pela oportunidade que Ele nos concedeu. A todos, a nossa gratidão, os nossos votos de muita paz.